Vamos falar sobre uma discussão de casos, de negócios relacionados a valor em saúde e VBHC que eu tive a oportunidade de participar e que foi liderada pela equipe da Elizabeth Teisberg, que é a autora desse livro, e que lidera um instituto de valor na Universidade do Texas. Vamos falar um pouco sobre essa discussão de casos e um pouco sobre esse instituto, o Value Institute for Health and Care da Universidade do Texas. Vem comigo! Boas-vindas para todo mundo, meu nome é Lucas Nobre, aqui no canal de falar sobre medicina, sistema de saúde e impacto sobre todos os nossos pacientes. Na última sexta-feira eu tive a oportunidade de conversar com o Scott Wallace e com a Alice. A gente fez uma discussão de caso, na verdade eu fui como um dos estudantes, né, que fizeram essa aula teste do mestrado de transformação de cuidado em saúde da Universidade do Texas. Então eles oferecem gratuitamente, inclusive a gente está deixando a página aí, ó, essa mesa redonda virtual de transformação dos cuidados de saúde, que é gratuita, qualquer pessoa pode participar, e de tempos em tempos eles fazem essa reunião. Então aconteceu na última sexta-feira, dia 7 de outubro, teve a duração aí de 1h30, em que a gente discutiu um caso a respeito do St. Andrews, que é um hospital de saúde mental localizado na Inglaterra. E foi bastante interessante, foi um caso de negócio, então a gente teve que se preparar, teve que ler o caso, tem em torno de 15 páginas, para estar preparado para a discussão no dia. Então, esses programas são altamente interativos, os participantes se reúnem com câmeras ligadas e pré-leitura atribuídas concluídas, então você já tem que ler antes de ir para essa discussão. Essa aula, ela teoricamente ela é similar à que acontece no mestrado oferecido pela Universidade do Texas em Austin, nesse curso aí do Value Institute for Health and Care, nesse mestrado, né? Então é como se fosse uma aula experimental, que eles convidam, deixam aberto na internet para quem quiser participar, em que é feita uma discussão de caso, assim como é feito na aula de mestrado. Então a introdução do caso de 90 minutos, as discussões são lideradas pelo corpo docente do programa de mestrado. Então quem liderou no meu caso foi o Scott Wallace e a Alice, e foi muito interessante. Então tem o perfil dos professores, o link vai ficar na descrição, é para quem quiser interesse de ver e de ficar atento, porque de tempos em tempos eles liberam essas aulas testes, essas aulas gratuitas para você conhecer como que é a discussão de caso, aí no caso na Universidade do Texas. Os participantes são apresentados o conceito de valor, estrutura de transformação e uma rede de profissionais de saúde interessados em acelerar a transformação de alto valor. Livre para participar, limitado a 25 pessoas. Na verdade, na última sexta-feira que eu participei, tinha em torno de 15 pessoas. E foi muito interessante. O caso que a gente discutiu foi esse caso aqui, ó, que é o Transitioning to Value-Based Mental Health Care in the UK St. Andrews Healthcare, que é transicionando, né, para o valor, para VBHC em saúde mental na Inglaterra, o caso do St. Andrews Healthcare, que nada mais é do que um hospital, uma organização, na verdade, né, com 4 lugares, em 4 lugares, a principal é em Nottingham, que fica a mais ou menos 1 hora de Londres, na Inglaterra, e tem em torno de 850 camas essa organização, esse hospital psiquiátrico, né? E é bastante interessante porque essa principal, desses 850, cerca de 650 ficam na cidade de Northam, na Inglaterra, e o que acontece é que eles estavam passando, essa organização, o St. Andrews, estava passando por uma dificuldade financeira bastante grande. E aí, uma das coisas que se aventou possível, como uma possível solução, foi transicionar para VBHC, para valor em saúde, só que isso não tinha tantos exemplos na literatura na época em que foi feita para a área de saúde mental. Então, teoricamente, a saúde mental é mais difícil de fazer, muita gente argumenta que é impossível fazer VBHC na área de saúde mental, e o caso do St. Andrews mostra pra gente que não é impossível, tanto que eles fizeram um caso real que aconteceu então no St. Andrews na Inglaterra entre os anos aí de 2015 a 2018, em torno de 3 anos, desde se ter a ideia de fazer essa transformação da organização toda com vistas a oferecer valor, né, cuidados em saúde que realmente importa para os pacientes de saúde mental.
Então, eles demoraram em torno de 3 anos em toda a implementação, mas eles conseguiram sim transformar a organização. Um caso muito interessante de discutir. E é interessante notar também todos os desafios na implementação, nos levantamentos de quais seriam os resultados que eles iriam medir, numa época lá em 2015, 2016, em que não enviam tantos exemplos ao redor do mundo de VBHC na área de saúde mental. Eles foram um dos pioneiros nessa área, nessa época, na Inglaterra. Então, eles não tinham maneira de fazer um benchmark. Eles foram os pioneiros a introduzir esse conceito na região que eles estavam. E foi bastante interessante todos os desafios. A discussão de caso durante a reunião na última sexta-feira, ela foi uma reunião intensa, foi interessante, né? Então, você tem que ir com esse caso lido já, né? Tem em torno aí de 15 páginas para chegar lá e discutir os pormenores. A discussão, todo mundo participa, né? O Scott Wallace e a Alice, eles foram facilitadores dessa conversa, bem no modelo de discussão de casos. E existe uma participação intensa dos estudantes, né? Dos participantes. E foi bastante interessante. Tinha gente da Alemanha, tinha gente, uma maior parte era dos Estados Unidos, eu estava lá, né, do Brasil, e foi bastante interessante. Agora, comparando essa discussão de caso com as que eu já conhecia, ela foi um pouco diferente, né? Não sei se é porque é uma aula teste e eles não queriam afugentar ou assustar os participantes, né? Mas ela foi uma aula, uma conversa, uma discussão bem tranquila. Foi uma discussão bem leve e não foi tanto desafiante, vamos dizer assim. Foi muito diferente se a gente fosse comparar um curso que eu fiz da Harvard Business School, da Escola de Negócios da Harvard, chamado VBHC Delivering an Intensive Seminar, que é um curso que acontece anualmente em Boston, é um curso gratuito de uma semana, em que são discutidos 10 casos de negócios relacionados a VBHC. Então, comparado ao caso da Harvard Business School, esse aqui foi muito mais fácil, muito mais leve. Os casos da Harvard foram muito mais intensos, muito mais desafiantes. Os professores fazem aquele cold call, né? Que eles te chamam e falam: ô, Lucas, o que você acha sobre isso? Por que o diretor do hospital fez isso e não fez aquilo? Então, é muito mais proativo. Eu achei muito mais desafiante o da Harvard. Mas, de novo, isso eu tô falando, eu não fiz esse mestrado de transformação em saúde do Valley Institute for Health and Care da Universidade do Texas. Eu não sei o quanto essa aula teste que eu fiz na última sexta-feira reflete a forma com que os professores aí lideram as discussões de caso durante o mestrado. Mas a da última sexta-feira eu posso sim afirmar, da que eu participei, que foi bastante leve, bastante tranquila. Foi bem mais fácil do que eu imaginei que seria, comparado principalmente com a discussão de casos da Harvard, né? Mas foi muito bom. Tirando os casos discutidos na Harvard, esse daqui foi a melhor discussão em VBHC que eu já tive, né? Tirando os casos da Harvard. Então vou falar um pouquinho, né, sobre esse instituto. O que é o Valley Institute for Health and Care da Universidade do Texas. Os links depois vão ficar na descrição, tá? A gente traduziu a página aqui, fica mais fácil a gente conversar. Então, Valley Institute for Health and Care é um instituto que fica na Dell Medical School, da University of Texas at Austin. Então, na Universidade do Texas de Austin, a gente tem a Dell Medical School, que é a escola de medicina da Universidade do Texas, e ela tem, em uma associação com a escola de negócios, criou um instituto de valor para a saúde e o cuidado. Então, devolvendo os cuidados de saúde ao seu propósito, a saúde. Parece ser algo tão banal, né? Mas é importante lembrar que o foco não deve ser na doença, deve ser na saúde, e é isso que esse instituto preza, né? E objetiva. Então, nos cuidados de saúde, o valor ele é criado melhorando os resultados de saúde que importa para os indivíduos e as famílias. Este valor é aumentado quando é alcançado com menos gastos e menos tempo. A Universidade do Texas, na Dell Medical School de Austin, e a McCombs Business School criaram o Valley Institute for Health and Care para acelerar a transformação para a prestação de serviços de saúde de alto valor. Então é muito legal notar que esse instituto foi criado em parceria entre a Escola de Negócios e a Escola de Medicina da Dell, da Universidade do Texas, né? Então a Dell Medical School e a McCombs School of Business. Para então você ter esse instituto de valor que congrega interesses das duas áreas, né? É muito legal de notar que quem é diretora executiva não é nada menos do que a Elizabeth Teisberg, que é a coautora desse livro que fica aqui na parede, né? O Redefining Healthcare, junto com o Michael Porter.
Ela escreveu esse livro em 2006 com o Michael Porter e eles basicamente se separaram institucionalmente, né? Elizabeth Teisberg foi para essa universidade do Texas, né? At Austin, e o Michael Porter ficou na Harvard Business School. E a Elizabeth Teisberg foi aí uma das grandes influenciadoras para a criação desse instituto de valor para cuidados em saúde da Universidade do Texas, né? O gerente é o Scott Wallace. Foi o Scott Wallace que liderou a conversa, a discussão de caso que eu participei na última sexta-feira, né? E foi muito interessante. Scott Wallace é uma pessoa extremamente gabaritada, ele liderou muito bem na discussão de caso. Então, o link vai ficar aqui na descrição para esse site, quem quiser ver em mais detalhes aí. Mas, basicamente, eles oferecem um mestrado em transformação, né? E também cursos para catalisar mudança, cursos executivos relacionados a VBHC, a Valor em Saúde. Então, é bem interessante o site. A gente vai falar sobre o que é, né? Então, o instituto, né? Saiba mais sobre o Valiant Institute for Health and Care. Então, a Dell Medical School e a Macomb School of Business criaram o Valiant Institute for Health and Care para acelerar a transformação para cuidados de alto valor. O instituto é liderado pelas professoras Elizabeth Teisberg e Scott Wallace, que trabalham com organizações em todo o mundo para implementar cuidados de saúde de alto valor. Então é muito interessante aí ter a Elizabeth Teisberg como uma das fundadoras, né, e uma das catalisadoras das mudanças. Aqui tem um videozinho, vamos ver só o trecho inicial, porque esse vídeo ele tá em inglês. Então, value-based healthcare is healthcare that improves the outcomes that matter to patients. Então, o valor em saúde é basicamente o cuidado que melhora o cuidado oferecido para o paciente, né? E então ela é Elizabeth Teisberg. Vou deixar o link aí na descrição para quem quiser ver o vídeo inteiro. O Scott Wallace participa também desse vídeo, falando aí sobre o Instituto de Valor aí para Cuidado e Saúde da Universidade do Texas. E é bem interessante como um panorama geral, né, sobre o que é o Instituto. A gente tem então também no site uma aba falando de educação executiva, são cursos mais curtos, né? Então, adquirir o conhecimento que você precisa, melhores resultados, junte-se a uma rede global de líderes de transformação. Então, programas que você se inscreve, né, e participa de programas modulares, né? Estratégia para transformações de cuidado de saúde. Esse é um curso, por exemplo. Então, as sessões ocorreram de dia 23 e 30, só 2 dias, né? Tranquilo. 23 e 30 de setembro de 2022. Foi online e foram das 9 às 13 horas. Então, 2 dias aí com essas aulas. E o preço aqui, $950. Então, esse curso aí em específico é um curso pago, né? E aí, o que ele fala, né? Embora a maioria das organizações de saúde tenha um plano de estratégia, relativamente poucas têm uma estratégia clara. Então, tem aqui o oferecimento do curso. Então, fica mais como um exemplo. Tem outros cursos também oferecidos. O link vai ficar na descrição, né? E aqui está a equipe, né? Quem que eu conheci, então, nessa última sexta? Foi a Alice Andrews, que estava também como mediadora da discussão de casos sobre o St. Andrews. Inclusive, ela foi uma das autoras desse caso aí do St. Andrews. A Elizabeth Teisberg também é pessoa reconhecida, e quem estava lá era o Scott Wallace. Então estava a Alice Andrews e o Scott Wallace na discussão de caso da última sexta-feira, nesse caso experimental, caso teste aí. Foi bastante interessante. Então essa é a equipe, né, que oferece os cursos executivos. Eu já conhecia, na verdade, a Elizabeth Teisberg e o Scott Wallace, que eles discutiram um caso muito bem, fizeram uma excelente discussão de caso no curso da Harvard, que foi um caso sobre a Cleveland Clinic. Então eu já conhecia eles, mas eu não conhecia a Alice Andrews, e foi muito legal conhecê-la nessa última discussão de caso. Então vamos dar uma olhadinha também no mestrado, né? Eu não fiz esse mestrado, eu fui só nessa aula experimental para conhecer. Eu não sei se essa aula experimental reflete, né, o que é realmente o mestrado, mas aqui vamos ver algumas informações sobre esse mestrado. O mestrado em transformações de cuidados em saúde. Então, currículo. O currículo combina o pensamento e a abordagem em análise, design, negócios e liderança para equipar os alunos com o conhecimento, as habilidades e as experiências práticas necessárias para criar e liderar a transformação da saúde baseada em valor. Então, ele é um mestrado focado em VBHC. É muito interessante, né?
ele é dividido em semestres. E é interessante porque conforme eles disseram, né, na última sexta-feira, na aula experimental, esse mestrado não é um mestrado muito intensivo em termos de horas. Ele não é um mestrado que demanda das pessoas que fazem várias horas por semana. Ele é um mestrado feito para pessoas que querem, que já trabalham bastante e têm posições de liderança. Então, como a gente pode ver aqui, ó, o semestre de outono, dividido em semestre. O semestre de outono tem só 10 horas, então é pouco tempo, né, relativamente, mas provavelmente essas 10 horas são intensas, né? Pelo menos é o que a gente espera, né? E então, focado em discussão de casos, né? Então, aqui ó, os trechos, ó, aspiração, inovação e inércia na atenção de saúde, criando valor para indivíduos e famílias, medindo resultados que importam, projeto de aprendizagem experimental. Vamos ver agora o outro semestre. Semestre de primavera, são 12 horas de crédito, de janeiro a maio. Então, redefinindo soluções de saúde, financiamento e pagamento de assistência médica, liderança e comunicação para gerenciar mudanças, projeto de aprendizagem experimental 2, medição e implementação do projeto. Semestre de verão, semestre 3 aí, 8 horas de crédito de maio a agosto, estratégias de sistemas e tecnologia, estratégia para a transformação, projeto de aprendizagem experimental 3. Então a gente vê aí que não é um curso aí, pelo menos pelo que está marcando aqui, muito intensivo em horas, e foi isso mesmo que eles falaram na aula experimental, mas que é baseado em discussão de casos para pessoas que são líderes nas suas áreas e que o objetivo não é mostrar, adicionar aí um diploma a mais no currículo, mas sim realmente discutir sobre VBHC. Vou mostrar agora algo muito interessante, é que essa mesma, então, Universidade do Texas, Austin, Macomb School of Business, junto com a Dell Medical School, eles oferecem um curso online e gratuito sobre valor em saúde. O link vai ficar na descrição. Esse curso chama Discovering Value-Based Healthcare Interactive Learning Modules from Dell Medical School. Então, esse curso é um curso gratuito que é oferecido pela plataforma OpenEDX, e que qualquer pessoa que tem interesse pode fazer gratuitamente, então, esse curso sobre VBHC, sobre valor em saúde. Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo sobre esse curso, porque o próximo vídeo que a gente vai lançar em sequência vai ser falando especificamente desse curso, que eu acho que ele é uma excelente opção para quem quer aprender sobre VBHC, sobre valor em saúde e de forma gratuita e online no seu próprio passo. Então, o próximo vídeo aí, fique atento, a gente vai falar especificamente sobre esse curso. Acredito que o objetivo era esse desse vídeo, a gente mostrar então um pouco sobre o que é esse Instituto Value Institute for Health and Care da Universidade do Texas em Austin, e também falar um pouco sobre essa discussão de caso que eu tive a oportunidade de participar. Gostei bastante, foi muito bom e deu uma boa impressão aí a respeito dos trabalhos que são conduzidos aí na Universidade do Texas sobre VBHC. E se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.